Queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez juntos, dando continuidade à nossa formação, entendendo a Santa Missa, hoje na parte 4, na quarta parte. E é com grande alegria que eu vou apresentar a vocês um presente. Esse meu novo livro, da editora Paulinas, que acaba de sair em todo o Brasil, ele foi uma homenagem que eu quis fazer ao 18º Congresso Eucarístico Nacional, que vai ser aqui no Recife, dos dias 12 a 15 de novembro de 2021. Então, esse livro meu é em homenagem ao Congresso. Ele tem o prefácio do nosso arcebispo, Dom Fernando Saburido. É um livro que vocês vão entender as orações eucarísticas, porque todas elas têm um motivo de existir, porque é na oração eucarística que acontece a transubstanciação, ou seja, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Ele é da editora Paulinas, da querida editora Paulinas, inclusive também é dedicada às irmãs Paulinas e seus colaboradores. É interessante também aqui na capa temos duas coisas importantes. Nós temos o cálice da ordenação do nosso padre Luciano, nosso pároco, e aqui as minhas mãos. Foi uma missa que nós celebramos aqui, eu achei o cálice tão bonito, então eu tirei a foto, o nosso seminarista Arthur, ele tirou a foto das minhas mãos segurando o cálice de padre Luciano, assim nós ficamos unidos, nós dois que celebramos aqui no altar da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Boa Viagem, nesse livro que chama-se O Senhor Prepara a Sua Mesa, porque quem prepara a mesa é sempre o Senhor. Nós só somos instrumentos, os padres. Toda missa é o Senhor que prepara a mesa. E o subtítulo é um estudo das orações eucarísticas. Então, esta parte 4 vai ser todinha em cima deste novo livro aqui, que eu estou lançando agora, este mês. No próximo mês vai ter um lançamento oficial com a presença de Dom Fernando da Livraria Paulinas, para que a gente possa entender a oração eucarística. E o bom desse livro é que vocês vão encontrar também todas as orações eucarísticas. Vocês podem levar o livro para a missa, para responder às orações eucarísticas. Sobretudo agora que a gente não está usando o jornalzinho por conta da pandemia, então você pode levar o livro para a missa e acompanhar a oração eucarística na parte do povo, nas respostas do povo, que aqui estão todas elas. E também eu trago aqui, eu criei uma oração eucarística para o Dia Mundial dos Pobres, que é o 33º domingo do tempo comum, sempre em novembro. Esse dia foi criado pelo querido Papa Francisco, e essa oração eu criei só com finalidades pedagógicas. Ela não pode ser rezada na missa, porque não tem aprovação de Roma, do Papa, nem dos bispos, nem da CNBB. Eu digo aqui no livro que eu fiz a oração com finalidades didáticas, porque eu fui fazendo e fui mostrando todas as partes de uma oração eucarística. E como não tinha nada ainda para o Dia Mundial dos Pobres, eu me inspirei nesta inspiração do Papa Francisco e criei esta oração somente com motivos didáticos para o domingo 33º do tempo comum, que é o Dia Mundial dos Pobres. Também aqui no livro, O Senhor Prepara a Sua Mesa, da editora Paulinas, da minha autoria, vocês vão encontrar o hino do 18º Congresso Eucarístico Nacional, a partitura do hino e também a oração oficial. E também vão encontrar nesse livro um capítulo com a hora santa. Eu elaborei uma hora santa para você fazer diante do Santíssimo, nas quintas-feiras, neste ano eucarístico. Tudo vocês vão encontrar aqui nesse livro, O Senhor Prepara a Sua Mesa, que as irmãs Paulinas fizeram com muito carinho, a Marina, que também trabalha com a irmã Vera Bobonata, a irmã Flávia, a irmã Ivonete Kürte e toda a editora. Eu achei tão bonito o cálice Padre Luciano e a minha mão, a foto ficou tão bonita que saiu até uma marca que eu tenho aqui na mão de um vidro que me furou na infância. E até isso saiu aqui, diante do cálice. Mas vamos ao assunto que interessa. A segunda parte, a segunda grande parte da missa começa com
a apresentação das ofertas, é a liturgia eucarística. Ali não é ofertório. Não vamos chamar mais a apresentação das ofertas de ofertório. O ofertório está dentro da oração eucarística, que eu vou mostrar aqui no livro. Porque no ofertório eu não tenho Jesus ainda. O que eu ofereço é Jesus. O ofertório tem que ter Jesus. Então, o ofertório da missa está dentro da oração eucarística, quando eu já tenho Jesus para oferecer ao Pai. Então, não vamos chamar esse momento que a gente arruma o cálice, bota o vinho e a água de ofertório, que não é. É o momento da apresentação das ofertas. Esse é o nome correto, que geralmente é acompanhado com um canto e o padre diz secretas. Oração que o padre diz mentalmente. Por exemplo, na hora que ele põe a água no vinho, pelo mistério desta água e deste vinho, possamos, Senhor, participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Na hora que ele vai lavar as mãos, ele diz outra secreta, de coração contrito e humilde, possamos, Senhor, ser acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, dos meus pecados, purificai-me das minhas faltas. O padre diz isso secretamente, porque está tendo o canto da apresentação das ofertas. E quando o padre sobe a patena com o pão, ele também diz outra secreta. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Se não tiver canto das ofertas, ele pode dizer esta secreta em voz alta e a Assembleia responde, bendito seja Deus para sempre. A mesma coisa ele faz com o cálice, enquanto está no cântico. Se não tiver cântico, pode fazer em voz alta esta secreta. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. E as pessoas respondem, bendito seja Deus para sempre. Se tiver canto das ofertas, ele faz tudo em secreta. Mas só para vocês saberem que o padre tem que fazer a secreta, para poder a missa ser realizada plenamente. Depois disso, ele faz a oração sobre as ofertas e já começa a oração eucarística, que é o núcleo da missa. Aí é a finalidade do livro. Está na página 27, as partes de uma oração eucarística. Então, eu já vou adiantar para vocês aqui, vocês vão ler depois, mas eu vou dizer e depois vou explicar uma a uma. A oração eucarística começa com o prefácio. E o prefácio tem uma parte que é imutável. Todos os prefácios são iguais. O padre diz, o Senhor esteja convosco, a Assembleia, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, a Assembleia, o nosso coração está em Deus. É muito grave dizer isto. Às vezes a gente diz tão rápido que não pensa. Dizer que o nosso coração está em Deus é que nada desse mundo aqui nos atrapalha mais para fazer a Eucaristia. Nem as preocupações do dia a dia, nem o que se passa ao nosso redor. Porque o nosso coração está em Deus. Então, quando a gente responde isto, o padre continua. Demos graças ao Senhor nosso Deus. E nós respondemos, é nosso dever e nossa salvação. Porque missa quer dizer ação de graças. E aí o padre começa o poema, que geralmente começa, é nosso dever e salvação, dar-vos graças. Aí ele vai dizer o prefácio, conforme o tempo litúrgico, conforme o dia litúrgico ou conforme o santo, que acaba num pedido de louvor, aonde o padre diz que nós devemos unir a nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos, que é a igreja militante do céu, ou seja, olha, nós unimos, nós igreja triunfante, unimos a nossa voz, nós igreja militante, unimos a nossa voz à igreja triunfante e cantamos um texto bíblico. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, está na Bíblia. É uma citação do profeta Isaías. Por isso não pode ser substituído por outro cântico, só porque tem a palavra santo. Tem que ser cantado este santo porque é uma oração bíblica. E aí, terminado o prefácio, só para dar alguns exemplos, aqui no livro, o Senhor prepara a sua mesa, eu coloquei vários prefácios. Por exemplo, para vocês entenderem, o
o primeiro prefácio do tempo do Advento. Então, o tempo do Advento, a gente sabe que tem duas teologias. A primeira parte do Advento é o Advento escatológico. Nós estamos lembrando da segunda vinda de Cristo. A segunda parte do Advento é o Advento histórico, que é do dia 17 de dezembro ao dia 24 de dezembro. Nesse Advento, nós lembramos Jesus na noite de Natal, o nascimento de Jesus. Então, para a primeira parte do Advento, o prefácio trata das duas vindas de Cristo, porque a gente enfatiza a segunda vinda. Então, vai dizer: revestido da nossa fragilidade, ele veio a primeira vez, a vinda histórica, para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, ele virá uma segunda vez, no final dos tempos, o Advento escatológico, para conceder-nos em plenitude os bens prometidos, que hoje, vigilantes, esperamos. Os prefácios trazem muito o advérbio de tempo hoje, para mostrar que o Espírito Santo atualiza o fato no hoje. É a memória que eu já expliquei para vocês na parte 1 desta formação, o que significa memória. Então, depois de cantar o santo, aí começa o que nós chamamos narrativa da ceia, que é a narrativa da ceia com a consagração. Então, é justamente, vamos pegar a oração eucarística número 2, que ela é mais retirada e ela é mais usada no dia a dia. Aliás, nós temos dois tipos de oração eucarística. Nós temos a oração eucarística proveniente da tradição de Antioquia, que nós chamamos do tipo antioqueno, porque tem intercessões antes e depois da consagração. Pede antes e depois, pelo vivo, pelo Papa, pelos mortos. Mas essa oração do tipo antioqueno é somente a primeira oração eucarística, aquela mais longa, das festas, que a gente chama cano romano, porque só ela tinha validade para a missa até o Vaticano II, de Trento até o Vaticano II. Com o Vaticano II se trouxe de volta orações do passado, como a segunda, que é de Hipólito, Santo Hipólito de Roma, da tradição apostólica. E essa oração a gente pode ver todas as partes de uma oração eucarística. Então, a narrativa da ceia ou consagração começa com a primeira epiclese. Dentro da oração eucarística existem duas epicléses. Epiclese é uma palavra também que vem da língua grega, que quer dizer invocar o Espírito Santo pela imposição das mãos. Cada vez que o padre invoca o Espírito Santo pela imposição das mãos, é uma epiclese, para que o Espírito Santo venha. Na missa tem duas epicléses. A primeira epiclese é para que o Espírito Santo venha santificar as ofertas, ou seja, transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Então, vou ler a epiclese. Atenção, todas as orações eucarísticas têm. Depois vocês podem fazer o exercício em casa, tendo o livro em mão. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Portanto, essa aí foi a primeira epiclese. Invocou o Espírito Santo. Aí depois tem a narrativa da ceia, que aí não muda nunca. São as palavras de Cristo que institui a Eucaristia. Tomai todos e comei, este é meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Isto não muda. Isto o padre diz em persona Cristo, como se fosse o próprio Cristo dizendo, porque o padre ali é só um instrumental, é Cristo que preside. Então chama-se narrativa da ceia, que junto com a epiclese acontece a transubstanciação. Então depois daqui eu já tenho não mais pão e vinho, mas o corpo e sangue de Cristo. Por isso que o padre diz logo, eis o mistério da fé. Então nós só entendemos na fé. Os nossos sentidos não vão ver corpo nem sangue, mas é o mistério da fé. E aí é importante, a maior prova que nós fazemos ainda hoje, com toda a reverência. Aí nós respondemos que anunciamos a morte, a ressurreição e esperamos a segunda vinda. Depois
desse momento, que é a narrativa da ceia e consagração, a gente vai ter a outra parte da oração eucarística, que é a anamnese, que é a recordação da memória da última ceia de Jesus, que já vem junto com o ofertório, porque agora eu tenho que ofertar, eu já tenho Jesus, então vocês agora já vão saber aonde está o ofertório da missa, está aqui, dentro da oração. Todas as orações eucarísticas têm essa mesma divisão, depois vocês podem estudar melhor. Então veja, celebrando pois a memória, que a gente já sabe que é a atualização, a memória da ressurreição e morte do vosso Filho, nós vos oferecemos, olha aí o ofertório está aqui, porque eu já tenho Jesus, eu estou oferecendo ele ao Pai. Então, a anamnese é a memória da morte e ressurreição, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. É o ofertório da missa. Todas as orações eucarísticas têm. E vos agradecemos por nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença. Depois da anamnese do ofertório, aí nós vamos ter as intercessões, que nas orações eucarísticas do tipo alexandrino, que vem do patriarcado de Alexandria, elas só têm intercessão após a consagração. Como eu falei do rito antioqueno, é a primeira oração eucarística, o cânon romano, e a primeira oração eucarística para a missa com crianças. Essas duas são do tipo antioqueno, porque possuem intercessões antes e depois da consagração. Todas as outras, como esta que eu estou apresentando agora, que é a número 2, de Hipólito de Roma, que o Concílio Vaticano II restaurou, ela é do tipo alexandrino, porque ela só tem intercessões após a consagração. A primeira intercessão é logo pela igreja, pelo Papa, pelo Bispo, para mostrar o quê? Que toda missa, mesmo o padre estando celebrando só, tem sempre o sentido de igreja. Está sempre presente o Papa como igreja universal e o Bispo como igreja local. Então, é a primeira intercessão, para mostrar que a missa tem um valor universal. A outra intercessão é pelos mortos e pelos vivos. Em algumas vem antes pelos vivos, depois vem uma pelos mortos. Aqui na oração eucarística 2 vai dizer: lembrai-vos, ó Pai, do vosso filho ou da vossa filha, que chamaste deste mundo à vossa presença. Então pede pelos mortos, a igreja padecente. E depois pelos vivos, lembrai-vos também, enfim, aliás, porque tem uma para um morto só e tem uma oração para vários mortos. Então tem duas intercessões para os mortos, que o padre pode escolher. E aí vem a intercessão pelos vivos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna com quem? Com a Virgem Maria, com São José, seu esposo, e com todos os santos, para louvar e agradecer para sempre. Então veja que maravilha é. As três igrejas, igreja triunfante, igreja padecente dos mortos, que precisam das nossas missas para entrar no céu, e a igreja triunfante, que somos nós. Depois das intercessões, tem um momento especialíssimo, que nós chamamos de doxologia, que conclui a oração eucarística, que conclui a missa teologicamente. A missa, liturgicamente, só acaba quando o padre diz: ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Mas a missa, teologicamente, acaba aqui, com a doxologia e este amém. Porque eu já ofereci o sacrifício de Jesus ao Pai, pela igreja, pelos mortos e pelos vivos. Então, doxa é uma palavra grega que quer dizer glória. Então, é a doxologia à Santíssima Trindade. É essa oração que o padre pode dizer ou cantar. É melhor cantar, porque esse amém que responde deveria ser sempre cantado. Então, por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Somente os sacerdotes dizem isso, nem o diácono diz. E aí a assembleia toda deve cantar e dizer bem alto esse amém. Santo Agostinho e Santo Ambrósio fala que esse amém tremia as basílicas, tremia as estruturas da igreja. Esse amém quer dizer: eu acredito,
Eu confirmo tudo que o Padre disse. Isto é verdade, assim seja. Por isso que esse amém deve ser valorizado, deve ser, se possível, cantado, ou então dito com muito vigor. Aliás, nesse meu livro aqui, que a gente está estudando as orações eucarísticas nele, O Senhor Prepara a Sua Mesa, da editora Paulinas, eu trago um capítulo só sobre o amém. E Dom Fernando também tratou um pouco dessa doxologia da oração eucarística no prefácio que ele fez. Então, aqui tem um capítulo só sobre o amém, que eu chamo, o capítulo é o amém final, é o capítulo 5. Então, só antes de concluir essa parte, né? Então, eu digo justamente isso que eu expliquei. O amém é a nossa adesão. Toda vida que Jesus na Bíblia diz, na verdade, em verdade, em verdade eu vos digo, é um amém. Na tradução é amém, ou seja, é o dizer que eu acredito que Jesus está ali e que eu confirmo tudo que o Padre diz. Por isso que este amém da resposta da doxologia final conclui a missa teologicamente, conclui a Eucaristia e é um ato que eu devo dizer com todo o coração e bem forte. Assim seja, eu acredito, o Senhor está aqui. E assim a gente ficou bem claro o que é que tem que ter uma oração eucarística para acontecer a transubstanciação. Prefácio, santo, primeira epiclese para invocar o Espírito Santo, narrativa da ceia e consagração, anamnese, que é a memória. Depois da anamnese, o ofertório, eu ofereço que Jesus já está aqui. Depois a segunda epiclese. A segunda epiclese não é para invocar o Espírito Santo, mas não é para invocar o Espírito Santo para santificar as ofertas, mas invoca o Espírito Santo para a gente viver em unidade. Então a segunda epiclese evoca o Espírito Santo para a gente viver em unidade. Depois nós temos as intercessões, temos a doxologia final, que é imutável, por Cristo, com Cristo e em Cristo, e o amém final, que conclui a oração eucarística e a missa teologicamente, que quer dizer, eu acredito, eu assino embaixo tudo isso que o Padre disse na oração eucarística. Então, esta é a segunda grande parte da missa. Eu queria lembrar, a gente tinha dito que ia fazer 4 partes, mas nós vamos fazer 5. Eu vou deixar as orações eucarísticas somente na 4ª parte. Então, nós vamos ter no dia 30 de setembro, agora de 2020, a meio-dia, vai entrar a minha formação, Entendendo a Santa Missa, parte 5, que vai trazer justamente os ritos de comunhão e os ritos finais, e ainda uma palavrinha sobre canto litúrgico. Na próxima palestra, que será Entendendo a Missa, parte 5. Vamos ter, portanto, ainda a 5ª parte, estreando no dia 30 de setembro. Queria agradecer os comentários que vocês fazem e também queria dizer que fiquei muito feliz em lê-los e pedir para vocês continuarem com o meu CCC, curtindo, comentando e compartilhando. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.